demônio existe e como eles agem? Os demônios existem, a Bíblia diz, Lucas 10,19 diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Então os demônios são reais, são anjos caídos, e esses anjos têm um propósito. O propósito deles é tentar atrapalhar aqueles que vão herdar a salvação. Da mesma forma que os anjos nos auxiliam a herdar a salvação, né? Tem um versículo que diz que os anjos são servos ministradores para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Muito bom isso. E nós entendemos que o mundo espiritual é real, nós somos nativamente espirituais, todos nós somos nativamente espirituais, e devemos perceber que nesse mundo que nós vivemos, ao mesmo tempo que estamos aqui no mundo natural, existe um mundo espiritual. Então existe um mundo que nos cerca. Estamos literalmente pisando em dois mundos neste exato momento. Opa, isso é interessantíssimo, porque eu tenho 44 anos de vida e eu já experimentei o mundo espiritual várias vezes. Sim. Do lado bom, que é você sentir a presença de Deus e ver coisas espirituais. Sim. E do lado ruim, de ataques espirituais demoníacos, né? A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: demônios são reais, são anjos caídos, aquele 1/3 dos anjos que caíram. Sim. A missão deles é atrapalhar a nossa salvação, mas como é que eles entram na nossa vida? Como é que tem uns que só oprimem e tem outros que possuem o corpo. Que tipo de brecha eu tenho que dar para isso acontecer? Bem, se nós olharmos para a palavra de Deus, Jesus, quando chegou no território de Gadara, ele chegou no território e automaticamente a Bíblia diz que veio a ele o endemoniado gadareno. Lucas 8:26. Que estava governado por forças espirituais. E a Bíblia diz que os demônios, a legião que estava ali naquele homem, levava ele para os sepulcros, ou seja, tirou ele do convívio social, levou ele para os sepulcros, com certeza levou ele a ter uma vida ali totalmente fora da normalidade. Uma vida impura, uma vida suja. Exatamente. E quando Jesus chega, a presença de Jesus, o demônio vem porque a luz estava ali. A luz estava ali. Os demônios sabem aonde a luz está. Né? E um detalhe, antes de Jesus chegar em Gadara, houve uma tempestade em alto mar. Aquela tempestade, ela foi influenciada por forças espirituais. Aquela tempestade, é isso que eu creio. Por quê? Porque Jesus repreendeu. Ele não deu ordem. Simplesmente, ele repreendeu a força do vento, ele repreendeu a fúria do mar, e a Bíblia diz que então tudo se fez bonança. Ou seja, havia inclusive uma batalha espiritual para que Jesus, com os discípulos, não chegassem ali. Aí nós vemos que os demônios não apenas oprimem os homens, mas eles também governam sobre territórios. Então, quando Jesus chegou ali, não era tanto por aquele homem ali. Aquele homem, na verdade, estava sendo só um instrumento das trevas naquele momento para confrontar o porquê que Jesus estava chegando ali. Mas, na verdade, quando Jesus chegou ali, confrontou o governo espiritual que existia sobre aquele território. Tanto que a Bíblia nos fala um pouquinho atrás, quando Daniel estava orando os 21 dias à beira do rio Quebar, a Bíblia nos diz que ele estava orando por uma resposta e houve uma resistência espiritual, né? O príncipe da Pérsia, ou seja, um governo espiritual de um ambiente. Então, eu entendo e acredito que os demônios eles entram para governar não apenas um espaço, né? Mas manipular situações, oprimir lugares, certo? Aquele demônio que estava no Gadareno, aquela legião de demônios estava também governando aquela região, e nós vemos que Jesus, quando expulsou os demônios daquele homem que
entraram nos porcos, houve um prejuízo para aqueles homens que cuidavam dos porcos ali, e eles pediram para Jesus, saia daqui, né? Não queremos como aqui. Também naquela menina da adivinhação causou prejuízo lá com o apóstolo Paulo. Ou seja, às vezes você está tendo algum tipo de lucro, que você acha que está ganhando alguma coisa, mas na verdade é uma oferta do demônio para depois tirar muito mais. Exatamente. Então, por isso que muita gente, quando se converte, fala assim, caramba, eu conheci Jesus e agora minha vida ficou... Eu perdi um monte de coisa, minha vida ficou pior. Não ficou pior, não. Voltou para o estado normal para agora começar a entrar na melhor época da tua vida. Uma pergunta. O mundo espiritual é real, guerra espiritual, não tenho dúvida nenhuma, porque eu já passei por questões que a gente vai falar aqui hoje no Brunecast abertamente. Eu já passei por questões terríveis nesse sentido, principalmente quando está próximo a acontecer uma coisa muito boa na minha vida. Sim. Quando tem uma opressão demoníaca, algo que, meu Deus, como é que isso pode estar vindo na minha mente? Eu já sei que está vindo algo muito grande no mundo espiritual, sim, da parte de Deus. Mas como o demônio ele pode encontrar uma brecha na vida da pessoa? Ela tem que se prostituir, ela tem que ir no carnaval, ela tem que estar na bebida alcoólica, ela tem que estar cometendo algum pecado, ela tem que ter chamado por isso de alguma forma, ela usou algumas palavras. O que essa pessoa fez que deu a legalidade, o acesso legal para o demônio entrar, manifestar? Por exemplo, deixa eu ler um texto aqui para você me ajudar nisso aqui. Mateus 17, de 14 a 18, diz assim: quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, se ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Às vezes ele se joga no fogo e às vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Ou você dá suporte a isso? Tragam-me aqui um menino. Pronto, isso aqui me espantou. É um menino, é uma criança. Sim. Jesus repreendeu o demônio saiu daquele menino e a partir daquele momento ele ficou curado. Então, se ele for curado, quer dizer que ficar endemoniado é uma doença espiritual. É uma doença espiritual. Só Jesus expulsa, ou através do nome de Jesus. Sim. Mas como é que ele tomou posse do menino? Foi erro dos pais? O menino fez alguma coisa? E nós somos adultos. O que nós fazemos para o demônio não só oprimir, mas possuir? Porque existem possessões demoníacas. E interessante quando Jesus, nessa passagem, Jesus também pergunta pro pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E daí o pai dele disse, olha, acontece há muito tempo, né? E muitas vezes o demônio joga ele no fogo, outras vezes joga na água, ou seja, estava tentando matar, e essa é a obra do diabo. Matar, João 10, exatamente. Então a obra do inimigo é destruir o propósito de Deus, o destino de Deus na vida de uma pessoa. Muito bom isso. Então algo interessante aqui, quando Jesus pergunta isso, Jesus pergunta para ele também, né, a respeito da fé. E ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então o que eu acredito? Que a legalidade para o demônio ter entrado na vida desse menino foi dada pelo pai, por causa da incredulidade dele. Eu acredito que nós abrimos a porta para o mal agir na nossa vida. Também acredito. E existe duas coisas. Quando o diabo não consegue entrar, como no caso do gadareno, como no caso do menino, esse menino que estava sendo opresso, o demônio tenta de alguma maneira, então, resistir no caminho, ou seja, causar atrapalhos, causar perda, tentar de alguma maneira impedir. Ou seja, olha só, os demônios não conseguiram impedir Jesus de ir lá, mas eles resistiram através da tempestade em alto mar. A mesma coisa, é por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, ou seja, não dá uma abertura, não dá uma brecha. Senão ele entra. Ele precisa de uma legalidade espiritual para poder entrar, para poder agir na vida de uma pessoa. Isso que o senhor falou do pai da legalidade no filho, eu tenho 1 milhão de exemplos. Não só de pessoas que eu atendi, mas de coisas que eu já percebi na minha vida. Por exemplo, eu já percebi situações na minha vida, em épocas da minha vida, que de alguma forma eu estava muito distraído com Deus e meu filho foi atingido. Sim. E aí quando eu me reconectei, não, Deus, não vou me distrair mais, aquele problema cessou. Então, eu estou falando
coisas que eu passei. Sim. E também nós estamos lendo da Bíblia. Então, não é só a historinha de alguém. Você não precisa acreditar na palavra de alguém, mas no que está escrito não tem como duvidar. Outras formas, por exemplo, entra pela família, ou seja, imagina a família, o pai que está se prostituindo, que está nem aí para a família. Quantos demônios entram naquela casa? Com certeza. E vão para os filhos, vão para a esposa, vão para todo mundo. Aliás, a Bíblia diz que na relação sexual a mulher santifica o marido, né, não crente, mas então o contrário também deve acontecer. Com certeza. Ou seja, demônios devem se transferir numa relação. Né? Por isso que viver uma vida com Deus, viver uma vida de pureza espiritual é importante, para que a gente não dê lugar ao diabo, como o profeta falou. Para que a gente não... Eu sei que é difícil, você que está me escutando, fala, Thiago, que é isso? Mas como é que, assim, todo dia é problema, todo dia é tentação, todo dia são situações difíceis. Eu sei, a vida não é difícil, mas como já foi falado aqui, nós vivemos em 2 mundos simultaneamente. Nós vivemos no mundo natural e no espiritual, então nós temos que aprender a linguagem dos 2 mundos e as armas que se usa nesses mundos. Particularmente, eu tive uma experiência recente com a questão da resistência espiritual, porque isso é muito importante nós compreendermos. Tu falaste que sempre que algo muito bom está para acontecer na tua vida, geralmente vem uma batalha, vem uma resistência, vem uma situação adversa. Bem, quando eu assinei o contrato da televisão, que eu tenho hoje programa na Band, programa diário, eu enfrentei uma grande resistência, mas uma resistência assim incomum. A gente sabe, luta espiritual, desde que a gente aceita Jesus, a gente passa a ver, porque as pessoas elas pensam assim, puxa, mas eu aceitei Jesus e as minhas lutas aumentaram. Não, agora você vê o que você não conseguia ver. Agora você discerne, você tem uma percepção sobre o que é de fato que está acontecendo. Não é que a luta aumentou, é que antes o diabo te batia de um lado e derrubava do outro, tu não via nada. Opa. Agora tu enxerga. Agora Deus te dá o discernimento, o Espírito Santo na tua vida te mostra. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu assinei o contrato com a Band na tarde, direto lá do local que é a Bandeirantes, o endereço da Bandeirantes. Quando foi no outro dia, parecia que eu ia morrer. Eu senti um peso, uma angústia, e não era a preocupação só do desafio financeiro, mas eu senti, em uma semana, eu fiquei ruim. Eu tenho uma disciplina diária por causa das minhas lives, eu faço 3, 4 lives por dia, então eu tenho uma disciplina, e os programas de televisão eu teria que gravar adicional. E assim, eu senti uma dificuldade imensa para gravar, e não foi a questão do nervosismo, porque eu fiz 10 anos de programa de rádio, eu já estava com programa na Rede TV, eu tenho programa até hoje, todo sábado, às 10 da manhã, então eu já estou acostumado com TV, mas o desafio que eu enfrentei parecia que existia um céu de bronze e um peso nos meus ombros. Fiquei uma semana como se eu tivesse de arrasto, sabe? Conseguia ir para casa, conseguia ir para o meu escritório, trabalhar, mas assim, sentindo como se fosse o peso do mundo nas minhas costas. Aí eu comecei a orar, comecei a me colocar diante de Deus, me consagrei, jejum também, e depois de uma semana daquele peso espiritual, daquela opressão em cima de mim, aquilo parece que se desfez. Mas é real a batalha espiritual. Porque, um detalhe, quando a gente sente isso, também vem ataques na mente. Vem peso, vem um cansaço, vem um negócio fora do comum. Então, eu posso dizer que, às vezes, uma pessoa está sendo atacada espiritualmente e ela não percebe que aquilo é ataque espiritual. Eu sabia... Eu sabia, pelo seu discernimento, sim, que era uma resistência espiritual, porque a TV Bandeirantes ela tem um alcance gigante, entende? Então eu sabia que eu estava entrando num novo território. E esse novo território de conquista para o reino de Deus estava vindo uma resistência espiritual contra mim. Então, às vezes as pessoas não percebem. Tu está entrando num território novo, desconhecido, Deus está te conduzindo ali, mas tu vai ter que te revestir de oração, tu vai ter que te fortalecer espiritualmente porque tu está entrando em novos níveis. E um detalhe,
para novos níveis de conquista, a gente precisa de unções maiores, e foi o que eu busquei. Para vencer isso, eu busquei uma unção maior, eu busquei um revestimento maior, eu busquei alinhar na minha vida o que talvez tivesse desalinhado, um negócio, um projeto, uma coisa. Senhor, eu quero alinhar tudo, quero colocar minha vida 100% no altar, porque para esse projeto novo, eu tenho que estar 100% alinhado ao teu propósito. Comigo, já aconteceu algumas vezes, mas a mais recente, inexplicavelmente, eu comecei a sentir um cansaço muito grande, Sim. que eu achei até que era um burnout, assim. Eu falei, cara, eu tô entrando num processo psíquico. Sim. Eu achei que fosse isso, um cansaço muito grande, e muita coisa começou a dar errada. Comecei a discutir com a minha esposa sem motivo, Sim. meu filho começou a ir mal na escola, e um monte de coisa começou a acontecer, um monte de preocupação, coisas financeiras que eu não tinha há anos, situações financeiras, tudo isso numa semana. E aí eu fui forçado a ser um pouco mais espiritual. É impressionante. Porque a gente ora, a gente jejua, a gente lê tem o devocional, né? A gente já tem o nosso devocional. Mas aqui tem situações Exatamente. que Deus quer nos levar para um mundo espiritual ainda mais elevado. Sim. Por causa do que está vindo. E aí, o que eu fiz? Eu entendi. Eu falei, isso aqui só pode ser espiritual. Comecei a orar mais do que o normal, comecei a ler a Bíblia mais do que o normal, me consagrar, que é você ter um período de jejum, de santificação mais forte. E na outra semana, eu recebi uma das maiores propostas da minha vida. Sim. Ou seja, estava vindo algo grande. Hoje eu entendo a matemática. Estava vindo algo grande, o inimigo tentou me frear uma semana antes. Tentou fazer uma besteira uma semana antes. Sim. Tentou me roubar uma semana antes. Tentou me desanimar uma semana antes. Então, nós temos que entender que existe uma estratégia para te enfraquecer antes da grande notícia. Exatamente. Então, é importante estar com as brechas fechadas para que esse ataque venha, mas não tenha efeito na sua vida. Porque muitos ataques vêm e derrubam. Exatamente. E derruba quem não está preparado, quem não está com as armas certas, quem não está habilitado. E olha só que interessante. Um mês antes de eu fechar esse contrato com a Band, o Senhor, eu estava em oração, estava em casa, eu estava ali eu tirei um tempo de oração, 40 minutos, 1 hora, e fiquei ali em oração, e de repente o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim para mim, injustiça nas portas. Injustiça nas portas, Senhor? O Senhor me disse injustiça nas portas. E daí o Espírito Santo falou comigo. Alguém que deveria ter lhe abençoado, no sentido de ter aberto e lhe favorecido em algo, não lhe favoreceu. E o Senhor me disse, entre em propósito, porque isso foi algo tirado das tuas mãos. E daí o Senhor me falou que era uma oportunidade que foi tirada de mim. Aí eu entendi aquilo e eu disse, eu vou entrar em jejum. Comecei a orar, comecei a buscar Deus. Fiquei 21 dias em jejum antes do contrato da TV. Aí um amigo meu pediu para mim ministrar na igreja. Eu não costumo ir muito ministrar nas igrejas por causa da minha agenda, que é muito, assim, apertada, né? E daí, o que aconteceu? Fui lá porque eu senti de Deus que eu tinha que ir lá, eu tinha que servir. Quando cheguei lá, tinha esse representante da Band lá. Tinha esse representante da Band que me viu lá, me viu pregar. Sabe? E aí, ele já fez uma conexão com o pessoal de lá. Enfim, quando estava para terminar o jejum, Deus me abriu a porta da Band. Então esse é um testemunho que eu tenho, que muitas vezes a injustiça que acontece nas portas, coisas que nós não vemos, mas que Deus vê, né? E isso já é batalha espiritual, né? Porque alguém que deveria muitas vezes abrir a porta não abriu. E daí Deus me mostrou que em oração eu poderia reverter aquilo. Tem coisas espirituais que a gente só reverte em oração e jejum. E esse para mim foi um dos maiores ensinos para a vida. Tem coisas que a gente só reverte em oração e jejum. A gente vê na própria Bíblia que Jesus fala isso, né? Existem demônios que só saem com oração e jejum. Exatamente. Existem castas que só saem com isso. Então, o mundo espiritual não dá para você só escutar um podcast e achar que tá bom. Você vai ter que ter um período
de preparação espiritual para lutar no mundo espiritual. E por que muita gente perde nessa guerra? Porque ela nem sabe que está. Ela nem sabe que está. Eu já atendi muita... por exemplo, jogador de futebol. E o cara fala assim, cara, eu jogo bem tudo, mas sempre me machuco, sempre não sei o quê. A pessoa não identifica que aquilo é espiritual. Sim. Que é para frear a carreira, é para frear o casamento. O meu marido às vezes está bem, às vezes está mal. Às vezes entra uma opressão demoníaca, o cara fica 15 dias bem e 15 dias o cara vira um demônio em casa. A gente já cansou de atender isso, esses tipos de casos. Então, é muito importante que você que esteja em casa, você que é um ouvinte aqui do Brunecast, entenda sobre o mundo espiritual, porque ele é real. Você acreditando ou não, ele está funcionando, ele está agindo. É que, na verdade, nós queremos naturalizar aquilo que é espiritual, entendeu? Esse é o nosso problema. Nosso problema é que nós nos apegamos demais ao natural e esquecemos que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Deus nos deu ferramentas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas. São poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, são poderosas para vencer batalhas espirituais, ações malignas, arma forjada. Isaías 54:17. Por que a Bíblia fala sobre a arma forjada, preparada, que não prosperará? Porque o inimigo, Tiago, o inimigo, ele agenda ataques contra nós. É isso que eu acredito. Eu acredito que o Salmos 91, que fala ali sobre livramento, que fala sobre proteção, fala também sobre o laço do passarinheiro. Tem coisas que são armadas no mundo espiritual. Tem situações que são armadas no mundo espiritual. Por que Jesus disse, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação? Por quê? Porque nós precisamos estar guardados em oração, para que Deus nos livre das ciladas do diabo. O diabo arma ciladas para a gente cair num negócio errado, para a gente entrar numa porta que não é para entrar, ter uma sociedade com quem não é para ter uma amizade que pode ser ali um sabotador do nosso destino. A gente precisa de muita sabedoria para identificar tudo isso, né? Um espírito de discernimento espiritual. Exatamente. Né? O discernimento espiritual.